mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Esse irmão que está aí do seu lado, para você ser o guardião dele. E ele está precisando, olha, fala sério, vocês estão escutando esse barulho? É a chuva de graças. O irmão que está aí do seu lado está precisando que você seja o auxiliador para que a chuva possa derramar. Então escolhe aí um irmão no seu lado. Você vai fazer chover sobre ele agora a graça que está em você. Peça sobre ele essa chuva de graças. E nós vamos cantar com alegria, com animação. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama, chuva! Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. O que está atrás? Chuva de graça. Pedimos a Ti. Chuva de graça. Chuva de graça. Neste lugar. O que está na sua frente? Chuva de graça. Pedimos a Tá. Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Só vocês, vai. Chuva de graça. Abre seus braços assim, ó. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Eu quero ouvir você. Chuva de graça. Chuva de graça. Força. Chuva de graça. Derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Coloca a mão sobre o seu coração. Essa chuva que está sendo derramada sobre nós, a chuva da graça de Deus, precisa encontrar um terreno fértil. Essa chuva que está sendo derramada precisa encontrar um coração preparado para que essa chuva frutifique, faça crescer as sementes que Deus plantou no seu coração. O Padre agora vai plantar as sementes e Deus está regando com a chuva da sua graça. Por isso peça ao Senhor que nesta pregação não seja apenas mais uma pregação, mas seja aquele momento especial em que Deus plantará a palavra que você mais precisa. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Nós te invocamos, Senhor, nesta hora. Te invocamos no meio de nós. Te invocamos sobre o Padre Ângelo. Tu és o Deus do impossível. O Senhor alcança aquilo que a gente nem consegue expressar.
Mas eu clamo o seu poder, a sua força, a sua graça, Senhor, no meio de nós. Nós nos submetemos, Senhor, a tudo que o Senhor tem para nós nesta hora. Eu quero pedir, Senhor Deus do impossível, que o Senhor possa ungir agora o Padre Ângelo, ungir as suas palavras, intuí-lo, Senhor, na sua vontade, no que ele precisa falar para nós. Vem, Senhor Jesus, com a tua graça, com a tua força. Vem com o teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Vem ungí-lo, Senhor. Derrama sobre ele o óleo da tua unção, Senhor. E que o Senhor encontre em nosso coração um espaço, Senhor Jesus, para receber a tua palavra, a semente da tua palavra, Senhor, que ela possa frutificar. Eu quero te pedir isso por intercessão da Virgem Maria, a onipotência suplicante que caminha no meio de nós. Que ela possa ser essa companheira aqui do lado do Padre Ângelo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Deus do impossível, o Deus do impossível, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar. O Deus do impossível, o Deus do impossível, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar. Permaneça de pé, reza comigo assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Eu vou fazer uma oração e vocês vão repetir comigo. E depois vocês vão poder se assentar. Diga comigo assim: amado Deus, nesta oração, apresento a minha fragilidade espiritual e o meu sincero desejo de conversão e perdão. Reconheço que muitas vezes eu fugi da sua presença em minha vida. Ilumina minha alma com a tua luz e renova, restaurando-me meu espírito no poder do Santo Espírito. Liberta-me das amarras que me afastam de ti. Preenche-me com a tua presença, tua presença curadora, a presença do ressuscitado. Louvado e bendito seja Deus. Leão de Judá, que pelo preciosíssimo sangue me salva e me liberta do pecado, restaurando minha vida de filho amado de Deus. Confio em ti, Senhor, para trazer a cura espiritual completa na minha vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha a bondade de sentar, por favor. Como muitos de vocês já me conhecem, alguns não, eu sou o Padre Ângelo, sou missionário da comunidade Canção Nova. Estou aqui em Vitória da Conquista há 4 meses, fazendo juntamente aqui com a comunidade Canção Nova este caminho com vocês, esse trabalho
como irmãos na fé. E no dia de hoje, me foi passado o tema para que pudesse partilhar com vocês dentro desse acampamento, Fé e Milagres. O tema da minha pregação é: o céu se abre a um coração que confia e espera. O céu se abre a um coração que confia e espera. Eu gostaria de começar, junto com vocês, a pregação, ajudando sempre uma coisa que eu faço quando eu vou atender as pessoas. A primeira coisa que eu gosto, não na confissão, mas atender no tu a tu, sempre eu procuro dizer para elas: vamos imaginar junto, onde estamos? Porque uma vez que você saiu da sua casa, nós tivemos ontem aquele bálsamo que foi a missa de abertura, que foi uma bênção. A gente precisa entender aonde nós estamos para que a gente não perca tempo. Porque uma vez que você vem participar de um acampamento, você vem só para usufruir dos bens, das graças de Deus, olha, você acaba sendo egoísta. Porque você só quer receber, você não quer mudar, você não quer voltar para casa diferente. E às vezes volta para casa diferente, passou uma semana, já está vivendo tudo de novo. Por quê? Porque veio aqui só com interesse. Jesus, ele não tem mercado de milagre. Já vou dizendo para vocês. Vai lá e compra e faz. Não tem. Os milagres de Jesus, sobretudo, os maiores milagres de Jesus foram para apresentar que o reino de Deus chegou. Então, por exemplo, você saiu desse acampamento, você chegou aqui mancando, voltou para casa com tênis correndo. Agora sim você fala assim: agora eu estou livre daquela enfermidade, estou livre daquilo que me atormentava. Mas agora você precisa fazer com que as pessoas percebam que Jesus entrou na sua vida. Porque se foi um milagre só pelo milagre, isso aí não tem sentido. Às vezes até o médico poderia te curar com remédio. Mas o milagre, ele acontece principalmente com a minha mudança de mentalidade, com a minha mudança de vida. Aquela pessoa, ela estava entrevada numa cadeira de rodas. Ela recebeu uma graça. E de repente aquela pessoa se tornou uma discípula de Jesus Cristo. Sinal de que o reino de Deus chegou na vida daquela pessoa. Contar para vocês que certa vez o Padre Rufus, que foi alguns aqui talvez teve até a possibilidade de participar de um acampamento com ele, e ele sempre, os acampamentos dele eram muito fervorosos, bem cheios, e o Padre Rufus, ele tinha um ministério de cura e libertação muito vivo, e ele estava rezando por uma pessoa, e o demônio não saía. E ele estava percebendo que alguma coisa estava errada, porque o Padre Rufus era aquela vacina, aplicou, curou. Ele tinha o dom mesmo de libertação. E ele ficou achando muito estranho. E aí ele foi conversando com aquela pessoa ali, e aí ele entrou numa raiz. Ela estava num pecado grave. O demônio não saía. Porque o demônio tinha um espaço naquela pessoa. Então, aquela pessoa, primeiro, ela precisava desligar daquele pecado grave. O Padre Roger falou aqui da outra vez, e vale a pena ressaltar com vocês, porque às vezes a pessoa fala assim para a gente: padre, me dá uma bênção aqui, porque eu estou tendo pesadelo à noite, me dá uma bênção aqui, porque eu estou sofrendo muito na minha saúde, me dá uma bênção aqui, porque o diabo tem feito coisas horríveis na minha vida. Beleza, a gente dá uma bênção, aí a pessoa fala: estou liberto, mas continua no pecado grave. Não está liberto não, engano seu, não está curado. Porque o mais grave é o pecado grave. O pecado que você está ligado a ele. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, a gente fica: coitado daquela pessoa, ela está passando por exorcismo uma vez por mês, eu vou pedir o padre para me exorcizar também. Imagina, para que isso? Por quê, meus irmãos? Às vezes a pessoa, ela está possuída, mas ela não está em pecado grave. Se aquela pessoa possuída morrer, ela vai para o céu. Agora, eu não estou possuído, você não está possuído, graças a Deus. Mas se a gente morre no pecado grave, como que a gente vai ver a Deus? Então eu queria que você se
posicionar-se. Aonde eu estou? Eu estou num acampamento de fé e milagres. Não é que eu vou sair daqui com minha cadeira de roda nas costas, mas eu vou sair daqui ressuscitado na minha fé. Pode ser que aquela dor que eu estou sentindo já faz 5 anos, 6 anos, eu não vou conseguir conceber a cura nesse acampamento, mas a minha fé foi ressuscitada. Isso aí eu posso proclamar. A minha fé, ela ressuscitou naquele evento. Gostaria de pedir que você, quem trouxe a palavra de Deus, pegasse comigo no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Se você não trouxe a sua Bíblia, no próximo acampamento, faça uma vaquinha, compre a sua Bíblia, meu irmão. Compre a sua Bíblia, minha irmã. Aproveitar que a gente está transmitindo no YouTube, já vou ensinar como padre para vocês. Não coloque a Bíblia de vocês nunca no chão. Nunca. Às vezes está no acampamento, é tão triste ver o católico coloca a Bíblia no chão, como se fosse um objeto qualquer. É palavra de Deus, é o verbo de Deus. Qualquer outra denominação, se você, por exemplo, os muçulmanos, eles têm um cuidado, um amor com o Alcorão. Já a gente católica, a gente tem muito pouco cuidado, não coloque a Bíblia no chão, segure ela com você. Então pegue comigo, Marcos capítulo 10, versículo 46. Chegaram a Jericó, ao sair dali, Jesus e seus discípulos, e numerosa multidão estava sentada à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Clamaram, acho que está errado, chamai-o. Clamaram o cego dizendo-lhe, isso mesmo, clamaram o cego dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Veja, meus irmãos, onde estamos? Nós estamos num acampamento. Agora, eu gostaria que você, esquecesse o telefone, a mensagem do WhatsApp. Eu não sei que você tem que mandar mensagem para o médico ou para alguém, mas preste atenção, vamos fazer aqui um caminho com Jesus. E aí você se coloca aonde você quiser, na beira do caminho ou junto com a multidão. Esquece o telefone. A pessoa que está em casa, o anjo da guarda vai cuidar. Mas vejam, aquele cego está parado à beira de um caminho. Ninguém sabe quanto tempo ele estava ali. Jesus está passando. Só que Jesus não está passando sozinho. Jesus está passando com uma multidão. Então pense comigo. Primeira coisa, Marcos não está dizendo que esse homem tem um nome. Ele não tem identidade. Se vocês depois procurarem, vocês vão ver que Bartimeu, Bar significa filho. Timeu é o nome do pai dele. Então Bartimeu, filho de Timeu. Ele não tem nome, ele não tem uma identidade e a família é pobre. Porque para estar mendigando, a família é pobre. Parado ali na beira do caminho, e de repente vem aquela multidão passando. Quem aqui já teve a experiência de estar em feira? Aquelas feiras que a gente passa, tem gente gritando: olha a sacola, olha a bolsa, olha não sei o quê. Eu nunca fui em Caruaru, mas disse que tem uma feira em Caruaru. Quando eu morei em Aracaju, disseram que uma feira que é enorme. Então o pessoal gritando, vendendo camisa do Corinthians, camisa do São Paulo, camisa do Vasco, camisa do Bahia, do Vitória. E
no meio daquela multidão, aquele cego gritando. Aliás, antes de gritar, ele viu o barulho e com certeza, se era cego, ele não estava vendo que estava passando alguém diferente. Mas ele pergunta, o que está acontecendo? Com certeza para algum, ele perguntou, o que está acontecendo? E eles com certeza disseram para ele, Jesus está passando. Então, aquele homem parado na chaga da vida, aquele homem parado na ferida, naquela enfermidade, naquela situação, ele vê alguém que poderia resolver o problema dele. E ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ousado. Não enxergava, pobre, miserável, e a gente não vê praticamente ninguém gritar Jesus com este nome na Bíblia. Jesus, filho de Davi. Mas ele sabe, Santo Agostinho dizia assim, né, eu tenho medo da graça que passa. Ele vê que tem uma graça passando, é uma graça que está passando naquele momento. Eu vou abrir um parêntese aqui com você, vou tentar voltar depois. É só vocês voltarem 3 semanas atrás, que nós tivemos uma grande graça passando. Qual foi a graça que passou? E ela continua passando, mas ela foi mais intensa ainda. Qual foi a graça que passou? Ela falou aqui, eu li os lábios dela. Semana Santa. Ou seja, a Semana Santa, nada mais, nada menos, que era nós parados na nossa situação de cegueira, na nossa situação de miséria, na nossa situação de queda, e de repente Jesus vai passando a semana toda. Passou no domingo de Ramos, passou na quinta-feira santa, passou na sexta-feira santa, no sábado santo e ainda mais no domingo. Jesus passou por nós, aliás, passou diante de nós essas 3 últimas semanas. Agora eu vou perguntar para você, e você não precisa responder para o padre. Aonde você estava nessas 3 semanas? Porque se você não estava com Jesus, passando com Ele, na sua paróquia, na sua comunidade, Jesus passou e você não comungou, você não confessou. Vocês viram como é que a gente apanhou na missa ontem, né? Obstáculo e Eucaristia. Se você colocou obstáculo na Semana Santa, eu sinto em dizer para você, mas eu vou dizer, você é muito cara lisa. Ah, você é muito cara lisa. Se Jesus realizar um milagre por você nesse final de semana, você deve ser a primeira pessoa no ano que vem fazer um movimento dentro da igreja para que as pessoas nunca mais percam Semana Santa. Porque para um católico, apostólico, romano, batizado, deixar a Semana Santa passar, a Quaresma passar, e você vir procurar um milagre, eu quero o meu milagre. Jesus é muito querido, é muito amoroso com você, e é mesmo, porque você é cara lisa. A graça foi em abundância na Semana Santa. A graça foi derramada para nós da Semana Santa com uma força que só quem experimenta pode dizer, mesmo assim não vai conseguir dizer tudo. Mas vamos lá. Jesus está passando, aquele homem grita uma vez, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Uma vez. O que eles fizeram com ele? Cala-te. É como a gente falar para uma pessoa, assim, a gente está assistindo o jogo, e a pessoa está comentando, cala sua boca, deixa o jogo rolar. A gente não fala assim nessas palavras, mas eles falaram com aquele cego, fica calado, se controle. É quando a gente faz a experiência com Deus, e por vezes a mãe, o pai, o namorado, o marido, a esposa, fala, mas tu está indo todo dia na Santa Missa? Por que você está gritando tanto assim? Você fala, você não sabe. Ele é que pode resolver os nossos problemas. Você não entendeu? É Ele que pode resolver a situação da nossa casa. Eu garanto, principalmente para quem se dispõe a viver uma vida de vocação, quantas vezes é questionado pelo pai e pela mãe, para que tanta radicalidade? Você fala assim, pai, mãe, você não entende. Ele mudou a minha vida. Uma vez não, quando o Papa João Paulo II estava sendo velado em Roma, um repórter perguntou para um jovem,
O jovem estava na fila, e a fila enorme assim. A fila era para o povo que ia passar diante do corpo do Papa. Aí um repórter perguntou para o jovem assim: mas vale a pena ficar esse tempo todo, essa distância, para você passar lá perto do corpo do Papa? Vale a pena. Ele mudou a minha vida. Esse homem mudou a minha vida. Ele nunca teve com o Papa, mas Jesus no Papa mudou a vida daquele jovem. Aqui, meus irmãos, está para nós o seguinte: nunca você vai deixar de ser ouvido no seu grito. Você sentado junto com esse cego, com Bartimeu. Você é essa personagem. Às vezes, o medo, a angústia, as pessoas que você mais ama, vai falar para você que é para você parar de gritar. Vai dizer para você que é para você, não precisa de você participar tanto da missa, não precisa de você ir no grupo de oração, vai dizer para os jovens, para os solteiros, para que vocês estão vivendo castidade? Tem que aproveitar, tem que viver a vida. Vocês têm que mostrar para o mundo: esse homem mudou a minha vida. Esse homem não é qualquer um, é Jesus de Nazaré, é o Galileu, é o Nazareno que está passando. Foi ele que me tirou da cegueira. Mas, meus irmãos, aqui nesse encontro entre Jesus e este cego, ele estava sentado, parado naquele canto. Como eu disse a vocês, a gente não sabe quantos anos, mas a gente sabe de uma coisa, um detalhe que talvez, se a gente passar essa leitura, a gente não percebe. Ele tinha uma capa. Ninguém sabe que capa é essa. Se era capa de chuva, se era capa de sol, se era capa de praia. Ele tinha uma capa. Qual é a sua capa? Talvez a sua capa seja o pecado, que há tantos anos você não se confessa. Talvez a sua capa seja o adultério, que você prefere ele, obstáculo para não comungar. Talvez a sua capa seja a fraqueza de todo domingo você vai procrastinando o seu tempo, não participa da missa. Talvez a sua capa seja o coração duro, não consegue perdoar, não consegue pedir perdão, não consegue ajudar uma pessoa que lhe pede uma esmola, não consegue ajudar uma pessoa na sua casa que está doente, não consegue ajudar uma pessoa no seu trabalho, trata as pessoas do seu trabalho como se fosse um jumento, trata as pessoas no seu trabalho como se elas não existissem, como se não fosse filho de Deus. É a sua capa, meu irmão. É a sua capa, minha irmã. Talvez a sua capa seja a sua situação financeira. Você é rico, você é rica, e isso aí para você é tudo. E talvez você esteja andando com enfermidade, de enfermidade, de enfermidade. Você não vai ouvir nenhum de nós proclamar a sua cura, talvez. Mas a sua fé transformada vai fazer com que você deixe essa capa. O cego, a primeira coisa que ele fez, deixou aquela capa. E o evangelista vai dizer que ele deu um salto. Deixou a capa e deu um salto. Esse deixar a capa e dar um salto significa ficou de pé. E levaram ele até Jesus. Pense na cena. Pensa uma pessoa que você conhece, faz muito tempo que você não encontra, uma pessoa querida. E aí pensa num show, eu acho que a maioria de vocês conhece aqui. Pensa num show do Frei Gilson, com 120 mil pessoas. E você para olhar no olho de uma outra pessoa, para conversar com ela. Oi, tudo bem? Beleza? Quanto tempo? Gritando, né? Porque no meio da multidão, como é que vai ser esse diálogo? Entre você e aquela pessoa. Esse diálogo aconteceu entre Jesus e Bartimeu. Jesus escutou o grito dele. Traze-o aqui. Traz ele até aqui. É como se nós que ficamos divulgando para vocês aí, na rádio, durante todos esses dias, a Rádio Canção Nova divulgando, aqui nas missas, depois da missa nós divulgamos, vai ter o acampamento vai acontecer. É como se a gente está dizendo para vocês, traz aqui a pessoa. Vem aqui você, Jesus diz para esse cego, diz para eles, traz-o aqui. E de repente, no meio daquela multidão, só existia 2 pessoas. Aliás, nós podemos dizer assim, no meio daquela multidão,
existia a luz e as trevas. A luz da Páscoa e as trevas daquele cego. Toda aquela multidão era importante para Jesus, mas naquele momento, naquele encontro, aquela pessoa se tornou única para Jesus. Digo isso, sabe por quê? Você é único. Todo santo dia, Jesus olha para você. Você é única. Você pode dizer, eu pareço tanto com fulano, mas você não é fulano. Pareço tanto, mas você não é cicano. Você é única diante de Deus. E Jesus olha para aquele rapaz, olha para aquele cego naquela miséria, aquele cego chagado, aquele cego pobre, aquele cego como que vocês cantaram agora há pouco, não tinha nada, como vocês, ele não tinha nada. Deixou aquela capa da vida, aquela capa que cobria ele, e ele encontrou ali naquele momento com a luz de Cristo. Está as trevas e a luz. Um encontro único. Para dizer para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, esse encontro é capaz de mudar a história de um homem. Achei bonito que eu peguei esse livrinho aqui na loja. Esse livro aqui a gente lê ele em duas semanas, viu? É o livro do Padre Bruno. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Isso aqui é mais barato que um lanche, tá bom? Você pode usar na sua casa e você pode dar de presente para uma pessoa que está paralisada igual esse cego. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Mais barato do que um lanche, porque eu gosto muito de lanche. Quando eu fui ver, é R$21,90 esse livrinho. Mas o que eu achei bonito, meus irmãos? O Padre Bruno, na introdução, ele diz assim, olha, certa vez, li algo que me chamou muita atenção em relação à vida do leão. Nessa leitura, o autor fala que a cada 10 tentativas de caçada do leão, em 8 ele falha. Com isso, conclui-se que 80% da vida de um leão é fracasso. Imagina, né? Um leão, quando ele vai pegar uma presa, se é fracasso, misericórdia, né? Mas 80% da caça do leão é fracasso. O não desistir de lutar, sempre até alcançar o alvo. Então, o que faz o leão ser o rei da selva? Desculpa, eu pulei aqui. Então, o que faz o leão ser o rei da selva? O não desistir de lutar, sempre até alcançar o alvo. Qual é o segredo do leão? Não desistir de lutar até alcançar o alvo. Frase que gosto de usar: a perseverança é o segredo dos fortes. Qual é o segredo do leão? Não deixar de lutar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos a imagem de Bartimeu, amém? Amém? Daqui a pouco a gente vai almoçar, né? Eu levo em consideração. O Bartimeu é alguém da sua casa, ele tem um pai, Timeu, e ele está enfermo. O que está doente em Bartimeu é só os olhos. Não se fala que ele está com problema no calcanhar, que ele está com problema na perna, que ele está com problema de coração. Ele não enxerga. Então, porque ele não enxerga, o corpo todo está doente. O Bartimeu, ele é alguém que tem um corpo sadio paralisado. Ou seja, falta alguma coisa a recuperar, que é os olhos. Sabe por quê? Talvez na nossa casa, na minha casa, na casa de vocês, a casa toda está cega, porque o único elemento que precisava enxergar agora sou eu e você, para que a casa toda voltasse a enxergar. Ou seja, quando os olhos do Bartimeu foi curado, o corpo todo dele ficou são, ainda mais. Porque agora, Bartimeu não vai depender de ninguém para dar banho nele. Se é que ele tomava banho naquela época, não é, minha gente? Bartimeu não vai depender de ninguém falar assim, vem aqui agora, vou trazer você para cá, para você comer, vamos para lá, para você tomar água. Não, agora ele vai fazer tudo sozinho. E você quer na sua casa que as coisas se resolvam. Se você ser nos olhos da sua casa, você continua cego. Você continua um pé na igreja e um pé no mundo.
Você quer que o milagre aconteça com seu pai. Você quer que o milagre aconteça com a sua mãe. Você quer que o milagre aconteça com você. Mas você continua cego. Comece a enxergar você. Espere que a sua casa vai enxergar depois. Depois de você. Depois que os olhos foram curados, aí agora ele pode cuidar dos dentes. Depois que os olhos foram curados, agora ele pode cuidar dos dedos. Cortar a unha. A mesma coisa acontece com o nosso processo. A gente quer que o milagre aconteça. Eu quero que meu pai ande, eu quero que a minha mãe ande, eu quero que minha mãe seja curada dessa enfermidade, eu quero que meu pai seja curado dessa enfermidade, dessa dengue, dessa covid, desse sintoma aqui. Mas você continua cego no pecado, meu irmão, você continua cega na sua vida. Deixe Jesus curar você primeiro. Volte você primeiro para encontrar com Jesus de Nazaré que está passando. É você e Ele. Não adianta você empurrar a cadeira de roda do seu pai na frente de Jesus. Jesus quer falar com você. Não, vou empurrar aqui a minha esposa. Quem sabe Jesus tropeça e cai nela. Mas você continua cego. Naquele momento não se fala que Timeu foi encontrar com Jesus. Quem foi encontrar? O filho foi encontrar com Jesus. E Jesus, olhando para ele, Jesus faz uma pergunta para ele. O que queres que eu te faça? É isso que Jesus faz com você. Eu li um livro, o ano passado, e o autor americano dizia que a cada Eucaristia, quando você comunga, às vezes você comunga, e aí você senta, e aí fica ali já esperando que o padre vai dar a bênção, porque você tem que ir embora, tem uma coisa para fazer, tem janta para fazer, tem almoço ainda, pensando numa coisa, pensando no outro. Ai meu Deus, quando é que a fila está grande ainda e tal. E aí você comungou. Ai, agora eu vou voltar para casa. Que experiência você fez nessa comunhão? O autor americano dizia assim: todas as vezes que você comungar, quando você voltar para o seu lugar, Jesus faz a mesma pergunta para você que ele fez para aquele cego. Que queres que te faça? Repare. Que queres que te faça? Nós somos ricos. Nós somos riquíssimos. Porque toda missa, Jesus senta no trono do nosso coração e pergunta para nós: que queres que te faça? Quantas Eucaristia mal recebida? Quantas missas mal recebidas, mal participadas? Ah, porque o padre fala disso. Ah, porque a minha mãe assim. Ah, porque não sei o quê. Não, a questão é o seu coração. Você ainda, vou dizer para você, aquele cego Bartimeu, ele está enxergando mais do que eu e você. Quantos jejum eucarístico mal feito? Quantos momentos mal resolvidos dentro da capela? Eu aprendi com o padre Heloísio quando eu era candidato vocacional na Canção, não é candidato a prefeito não, candidato a Canção Nova, vocacionado. O padre Heloísio dizia assim: toda adoração eucarística a gente deve sair em crise diante de Jesus, porque Ele vai nos deixar em crise. Mas às vezes eu saio da capela mexendo no celular. Deixa eu ver se Tati me mandou a mensagem. Deixa eu ver se o padre Alan me mandou mensagem. Deixa eu ver se o Anderson me mandou mensagem aqui. Estou na capela agora. E Jesus está fazendo o quê? Está passando. E está ali. E eu? Deixa eu responder aqui para a Aline. A Aline mandou mensagem para gravar um áudio para a rádio aqui. Tá? Não tem mensagem nenhuma não, tá? Mas é assim que a gente vai tratando Jesus. Ah, mas eu descobri que vai estar o padre Edmilson, o padre Roger, o padre Ângelo, o padre Alan. Vai estar lá, vai ser fervor. 4 trouxa. Quando diz o padre Alan ontem, 4 bobo. E você correndo atrás. Porque você está correndo atrás só com interesse. Você não está correndo atrás porque você quer encontrá-lo. É diferente. Milagre de interesse pode acabar nos levando para os quintos dos infernos, porque a gente pode ficar orgulhoso e depois continuar vivendo uma vida de pecado mortal sem mudança de vida. Não adiantou nada. Jesus pode até aliviar suas dores, mas o maior milagre é a sua união com Ele. Se você não está unido a Cristo, sinto em dizer para você, mas você está frustrado na sua caminhada. Está frustrado.
frustradíssimo. Talvez a pessoa esteja aqui, mas eu vou dizer, estava aqui na sacristia um dia, a pessoa chegou e falou para mim assim, padre, deixa eu confessar rapidinho. Eu falei assim, rapidinho, minha filha, a gente morre. Se prepare bem, amanhã você vem para confessar, mas se prepare bem. Não é questão de sair daqui, vou pegar um padre ali. Não, você, primeira coisa, você vai se arrepender primeiro. O Frei Gilson falou que no rosário a gente vai nessa noite, ele pediu que todo mundo se confessasse. Beleza, eu entendo o Frei Gilson, e ele está certo. Você vai se confessar, mas um dos critérios para a confissão é arrependimento. Eu não tenho problema quando a pessoa fala para mim assim, padre, mas se é assim, então, eu não estou arrependido, então é melhor não confessar. Eu falei, é melhor você não confessar, você ser livre. Você pode continuar a sua caminhada. Agora, se você está arrependido, aí é diferente. Aí sim é diferente. Então veja, meus irmãos, a cura dos olhos fez com que o corpo todo ficasse sanado. Mas os olhos aqui pode ser eu e os olhos pode ser você. Depende na sua casa. Quem você é? Você é os olhos da sua casa? Talvez você esteja pedindo um milagre, você quer que seu pai seja liberto daquela enfermidade. Mas você mudando de vida, você na sua casa dando exemplo, você começando a participar da missa, você participando da Eucaristia, o seu pai vai falar assim, minha filha, eu queria fazer a experiência que você está fazendo. Será que um padre pode vir aqui? Opa! A brecha para entrar na sua casa foi quem? Foi quem? Fala assim, eu. Diga comigo, eu fui a brecha. Eu fui os olhos do Bartimeu na minha casa e agora Jesus olhou. Eu estou curado da minha enfermidade para cuidar do corpo que é os meus. E por vezes vai acontecer o quê? Por vezes vai acontecer de você começar a viver uma vida reta e você vai ser criticado, como eu disse a vocês. Vai ser criticado pelo pai, vai ser criticado pela mãe, pelos amigos de trabalho. Você vai esconder o seu texto para ninguém ver que você está rezando o texto. Por quê? No fundo, você não quer deixar que eles percebam que você encontrou com Jesus. Olha o que acontece na vida desse cego. Então, quando vocês forem participar da Santíssima Eucaristia, vão com esse coração daquele cego. Você pode, durante a fila da comunhão, quando vocês vierem, você já vem rezando. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diga comigo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando o padre dizer para vocês, corpo de Cristo, você vai dizer, amém. Aí você vai sentar e você vai rezar no silêncio do coração. Jesus vai estar perguntando para você, minha filha, o que queres que eu te faça? E você vai dizer para ele, Jesus, você sabe do meu pai, você sabe da minha mãe, você sabe dessa endometriose, você sabe dessa dor que eu tenho horrível de cabeça. Está tudo com você, me ajuda, Jesus. Agora o nosso corpo está junto, por favor. Nem o seu marido, você que é casado, nem a sua esposa consegue ser tão uma só carne com você como Cristo. Ele, como diz o padre Ala ontem, cada vez que você comunga, você está voltando. Mas toda vez que você comunga, você recebe Jesus, há uma união e duas vontades. Se você permitir que essas duas vontades se unem, oh meu irmão, você vai ser uma bomba atômica na sua casa, de santidade. Não é uma bomba atômica de azedume, não, de chatice, não. Tem gente que tem o dom de ser chato. Nem a Eucaristia não consegue resolver às vezes. Conseguir, consegue. Aqui Deus é onipotente, mas a pessoa não permite. Mas você pode ser transformado. Então, Jesus pergunta para você, que queres que eu te faça? E aquele cego diz para Jesus, Senhor, que eu enxergue. E o evangelista Marcos, ele vai deixar para a gente, em seguida, um dado que a gente precisa prestar atenção. Jesus disse para ele assim, vai, a tua fé te salvou. Por que vocês estão aqui nesse dia? Por causa da fé. Diga comigo, eu estou aqui
porque a minha fé me trouxe neste lugar. Então o cego disse para Jesus, Jesus disse para o cego, vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista. Opa! Recuperou a vista? Eu fiz questão de ir procurar o que latim diz sobre recuperar. Porque o latim é uma tradução que dificilmente alguém vai conseguir manipular. Não consegue, falando a verdade. Recuperar significa de novo, capere, tomar, pegar, agarrar. Recuperatio, ato de receber de volta. Ele está recebendo de volta? Então ele não era cego de nascença. Então ele se tornou cego. Uma vez aquele homem enxergou. Mas a vida lhe fez, de alguma forma, se tornar cego. Talvez um dia, eu e você, nós estávamos enxergando dentro da igreja. Ou hoje nós estamos enxergando dentro da igreja. E a gente acabou ficando cego. Aí você fala para mim assim, padre, eu tive no oftalmo outro dia. Ele falou que a minha vista está uma vista de criança de 10 anos, novinha. Ah, mas você está tão curado. Aí eu digo para você assim, meu irmão, minha irmã, quanto tempo que você não participa nem dos sacramentos da igreja? Então, padre, sempre a desculpa é a mesma no confessionário. Então, padre, a gente peca, né? Não, você. Estou perguntando para você. A pessoa chega para confessar, tem 2 anos que não confessa e fala para mim assim, então a gente peca. Eu nunca te conheço, como é que a gente peca? Não, você pecou. Então, quanto tempo você não recebe nenhum sacramento dentro da igreja? Quer dizer, se eu não estou recebendo os sacramentos da igreja, eu estou mais cego do que Bartimeu. A sua cegueira, ela é uma cegueira de morte. É uma cegueira que pode te levar ao mais profundo da existência de uma pessoa afastada de Deus. E não adianta arrumar desculpa para mim. Não adianta condenar a igreja, que essa igreja é muito tradicionalista. A questão é a minha e a sua mudança. Se você está afastado do sacramento, você pode sair domingo daqui e falar para mim assim, padre, o senhor pregou, o senhor rezou, mas eu vim participar da missa de encerramento aqui, ó, fui embora depois da sua pregação, que fiquei nojento com a sua cara, voltei para a missa do padre Edmilson, que eu estou acostumado com ele, eu saí, eu estava andando, mancando, agora aqui, ó, na pregação do padre eu fui curado. Mas e a sua situação de cegueira? Ah, isso aí a gente dá um jeito lá na frente. Isso não é cura. Ainda não é cura. A cura vai acontecer quando você disser assim, além de estar mancando no corpo, eu estava mancando na alma. Eu disse para vocês, aqui os milagres acontecem na Canção Nova. Dores de cabeça, dor no corpo, doenças que a gente talvez nem imaginava. A pessoa chegou, e de fato acontece. Não estou tirando aqui o mérito de que vai acontecer. Acontece, mas você precisa tirar essa cegueira espiritual da sua vida. Essa semana passada, depois da Semana Santa, toda a semana é a semana de fé. Eu amo, é um tema maravilhoso. Dá para trabalhar alguma espiritualidade da igreja nas homilias toda semana. Eu já vou adiantando para vocês, a próxima semana da Páscoa é uma semana toda eucarística. Só prestar atenção nos textos. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Estou dizendo para vocês porque, uma vez mais, que a gente não está nem aí para o que está acontecendo, para o nosso crescimento, para a nossa união com Deus, a gente continua cego. O não sair do pecado, isso é cegueira. O continuar no pecado é cegueira. E não adianta inventar desculpa e jogar a culpa no padre. Eu não tenho culpa não. O problema é cada um com Deus. E aí, quando você toma a decisão
de você sair do pecado, você sair da vida mundana, da vida velha. Agora sim, você está enxergando. Agora sim, você está vendo. O que você está vendo? Você está vendo uma coisa que eu não estou vendo. Porque quem foi a primeira coisa que aquele cego viu? A primeira coisa que ele viu foi Jesus. Ele não está dizendo que ele viu um chocolate. Falar das coisas que eu gosto. Não está falando que ele viu um churrasco. Está falando que ele viu, ele enxergou. A primeira coisa que ele enxergou na vida dele foi Jesus. Se existe um obstáculo que impeça você de seguir Jesus, você pode romper com esse obstáculo nesse final de semana. Se é um pecado, você vai tomar a decisão de romper com esse pecado. Se lá no seu trabalho você tem que ficar adulterando, você tem que ficar manipulando, você tem que ficar pecando para você ter uma vida financeira condicionada, deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, esse salário que você está recebendo é um salário que leva à morte, é salário de pecado. Rompa com isso hoje, porque, uma vez mais, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vem para cá. Vem para cá, vem para cá, saia do pecado, vem para perto de Jesus, vem para perto de Jesus, deixa esse pecado lá no seu trabalho, rompa com isso. Aqui ó, tudo jovem, está tudo aqui nos ouvindo aqui ó, é o futuro da igreja. Não adianta fazer experiência com Jesus de dançar, eu seguirei, eu irei aonde for, Jesus filho de Davi, cura-me, realiza um milagre em mim. Quando passar o final de semana, Padre Edmilson voltou para a Cachoeira Paulista, vai ter um monte de reunião, vai passar por várias coisas, foi embora Padre Edmilson, e aí quem que está aqui agora na Vitória da Conquista? Aí vai vir aqui um cantor famoso, lá vai o bando de jovem idolatrar o cantor famoso. Isso é brincadeira com o nosso Senhor, isso é idolatria, isso não é fé. A sua fé ainda não te curou. Você precisa ter uma adesão com Cristo que faz com que os seus olhos brilhem. Jesus não realiza uma cura pela metade. Vocês viram ontem, era só 5 pães e 2 peixes. Não tinham nada, nada. Talvez você fale assim, padre, eu vim aqui hoje, eu não tenho nada. Você tem. A sua fé é o suficiente. Agora, Jesus diz para ele, a tua fé te salvou. Vai! Porque ele poderia muito bem, Jesus fala para ele assim, ó, a tua fé te salvou. Bora continuar indo para Jericó. Vem comigo. Jesus não faz convite para ele. Olha como é que o evangelista Marcos vai dizer aqui. Vai, a tua fé te salvou. Vai para onde, Jesus? Vai para a sua casa, vai para o seu trabalho, vai para onde você no dia a dia... Vai encontrar seu namorado que não veio, sua namorada que não veio. Mas agora você vai diferente, porque você rompeu com a cegueira. Agora você tomou a decisão. E aí, meus irmãos, o evangelista Marcos vai terminar dizendo assim: no mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Eu comecei dizendo para vocês, os milagres que acontecem na nossa vida são para dizer que o reino de Deus está no meio de nós. Mas onde ele está primeiro? O reino de Deus está dentro de mim. Porque se o reino de Deus não estiver dentro de mim, não aconteceu milagre nenhum ainda. Quando o reino de Deus chegou na vida de uma pessoa, e aqui é a prova disso, Jesus não fez propaganda, Jesus poderia, mais um curado, Marcos, anota aí, 26º curado, coloca aí na minha lista de milagre aí. Jesus realizou aquele milagre para dizer o quê? O reino de Deus chegou. Nesse final de semana, o reino de Deus quer chegar na sua casa. O reino de Deus quer chegar lá no seu trabalho. O reino de Deus quer chegar no seu namoro. O reino de Deus quer chegar no seu casamento. E o evangelista vai dizer, no mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho.
mas não é Jesus quem o convidou. Marcos que está dizendo para nós, no mesmo instante ele foi seguindo Jesus pelo caminho. O que o evangelista quer dizer para nós aqui? Aquele que recebe o milagre de Jesus, aquele que recebe a graça de Deus, você foi curado? Você recebeu uma graça na Canção Nova nesse final de semana? Ou ainda vai receber? Agora você precisa seguir Jesus. Jesus não vai ficar assim, oi, vamos, vem comigo. Não. Jesus vai esperar a sua resposta. E o que você vai fazer? Você vai começar a seguir Jesus. Eu fui celebrar a Semana Santa e teve uma mulher que chegou perto de mim e falou para mim assim, padre, nessa quaresma eu fiz a experiência, pedi como penitência de participar da missa aos 40 dias. Padre, nunca mais eu deixo de ir na missa diária. Está curada, em nome de Jesus. Essa está curada. De quê? Na fé. O mais importante ela recebeu ali, ó. Ela fez a experiência com o ressuscitado. Quando você recebe um milagre, eu tinha dor de cabeça inconstantes. Nossa Senhora, mas depois que eu fui na Canção Nova, fiz uma boa confissão, participei da missa, voltei para casa e agora, graças a Deus, eu não falto nenhuma missa nos domingos mais, porque de fato eu fiz uma experiência com Jesus. Amém. Essa recebeu uma grande graça, porque ela foi transformada. Se você e eu, nesse final de semana, receber um milagre, não vamos pegar o nosso milagre e vamos colocar no bolso, não. A gente vai fazer o quê? A gente vai se tornar mais discípulo de Jesus. Mais discípula de Jesus. Para onde você for, você vai ser um discípulo de Jesus. Aonde você estiver, você vai ser discípulo de Jesus. Por quê? Porque a gente pode estar na igreja apenas como espectadores. Como eu disse a vocês, eu falei para vocês aqui. E é para a gente um prejuízo muito grande espiritual e triste quando a gente escuta dizer um católico que passou o tríduo pascal em pecado grave e não quis se confessar. É de doer a cabeça. É de doer o coração. Mas a gente não pode brigar com as pessoas. A gente não vai obrigar ninguém a confessar. Mas que é. Por quê? Jesus passando e perguntando para nós, que queres que eu te faça? Nada. Deixa eu ficar aqui, não me incomode. Deixa eu ficar na minha vida. Eu, meu namorado, minha namorada, minha esposa, meus filhos, a gente está aqui. Nas férias, eu arrumei um jeito aí, fui para Salvador, curti uma praia e tal. Agora eu estou num evento aqui que eu estou precisando de graça de Deus. Meu amigo, me ajuda. Não, meus irmãos, nós precisamos fazer a experiência daquele homem. Deixar a nossa capa, deixa a sua capa. Diga comigo assim, eu vou deixar a minha capa. Eu vou deixar a minha capa de lado. Se o leão luta para conseguir a sua presa, eu vou lutar para conseguir o céu. Mas eu não vou deixar, eu não vou desistir, enquanto eu não sentir o céu tocar o meu coração. Quando é que o céu toca o nosso coração? Quando é? Quando a gente comunga toda a Santa Missa, o céu toca o nosso coração. Quando você pega a palavra de Deus, como aquela jovem está ali, ó. Isso aí que vocês têm que tirar foto aqui, olha. Vocês têm que tirar foto disso aqui, gente, ó. Bíblia, caneta e papel. Isso aqui é coisa do Padre Jonas, ó. Raramente alguém faz isso, olha. Isso aqui é experiência com ressuscitados. Quando você faz aquilo ali, o céu toca o seu coração. Você anota ali, ó. Ontem eu anotei no meu caderninho. Obstáculo e Eucaristia. Na homilia do Padre Alan. Quando você pega o seu texto para você rezar, o céu toca o seu coração. Aquela pessoa que você tinha vontade de mandar ela para a China, para comprar produtos da China, ao contrário, né? Que ela sumisse da sua vida, você for conviver com essa pessoa em nome de Cristo, o céu toca o seu coração. Quando você decide na sua vida a romper com o namoro, a romper com ideologia, a romper com música, a romper com mundanismo, o céu toca o seu coração. Já vou terminando. O Padre Roberto, bem-vindo. A gente teve um pouco de convivência em Aracaju e ele gosta muito de estudar os padres da igreja. Quem acompanha o resto de aqui sabe que de vez em quando ele está lá. E ele exerce por muitos anos o ministério de exorcismo. Um dia, uma mãe de família chamou ele
para ir lá na casa dela, porque a filha dela parece que tinha 2 dias que estava dormindo. Repare, 2 dias dormindo. Está lá, tá no YouTube, podem assistir lá depois a entrevista. Linda entrevista sobre combate espiritual. E aí, o padre Roberto foi na casa da pessoa e chegou lá, a menina, justamente no dia que a mãe foi, a menina tinha acordado, tinha tomado banho, tinha escovado o dente e estava de pé como não estava dormindo. Aí o padre foi, rezou na casa, tal, foi abençoar a casa, aí foi jogando água benta, jogando água benta. Aí de repente o padre chegou em determinado lugar, tinha uma sacola com alguns livros. Aí ele falou assim: que livros são esses aí? Aí pegou a menina e falou assim: os livros que meu namorado me deu. Namorado. Ah, é? Livro de quê? Quando foi ver, livros simples, comprados nessas bancas, mas sobre bruxaria. E o que seu namorado? Ah, meu namorado pediu para mim ir lendo. E aí, porque eu ir lendo, eu vou aprendendo. Mas só que meu namorado pediu para ler, mas não está fazendo efeito. Não está fazendo efeito porque ela não estava percebendo. Já tinha 2 dias que ela estava dormindo. Ela não estava percebendo. Num namoro como este, numa vida de namorado como este, minha filha, é melhor você ficar solteiro o resto da sua vida. Porque isso aí está levando você para um bruxo. Se o seu namorado, se a sua namorada não tem força para te levar para o céu, não consegue te levar, rompa, deixe de lado, fique sozinho, fique sozinha. Isso é um milagre de uma cegueira perigosa. Aquela moça, se não fosse a presença daquele padre, e o padre falou para ela. O padre levou para casa, e pior ainda, que não pegava fogo, demorou para queimar. Por quê? Coisa ruim. As pessoas que estão com você, elas te levam para Jesus, para recuperar as vistas, ou elas te deixam mais cega? Seus amigos, não adianta jogar a culpa no vizinho não, viu? Aqui, deixa eu perguntar para vocês, no ouvido de vocês, o programa de televisão de vocês, ele ajuda vocês a enxergar Jesus? Ajuda ou não? Aquele programa de televisão, aquela música ajuda ou não? Você quer um milagre, meu irmão? O milagre agora é romper com isso, em nome de Jesus. O que o padre Bruno disse nesse livrinho aqui? Parece um livrinho bobo, mas é um livrinho, não é bobo, porque ele parece fininho. Olha, o leão, ele não desiste de lutar. Tome a decisão de lutar. Deixa a capa é o seu ídolo. Deixa hoje, em nome de Jesus. Vocês vão ver que vocês rompendo com o pecado, rompendo com essas idolatrias, a doença vai embora. A enfermidade vai embora. Teve uma vez, agora eu termino mesmo, tá? Para a gente rezar. Teve uma vez que o padre Rufus, mais uma vez o padre Rufus, estava rezando por uma pessoa, e rezava, e rezava, e rezava. E aí aquela pessoa gritava e tudo, e tal, e tal, e tal. Aí o padre foi conversar com ela. A pessoa estava numa paralisia. O padre foi conversando com ela e percebeu que ela precisava perdoar uma pessoa da sua família. Ela não conseguia perdoar. Aquela dor na alma daquela pessoa. Ajudada por aquele padre, aquela pessoa foi curada. E ela voltou para casa recuperada. Talvez hoje, o seu Bartimeu, os seus olhos, seja o perdão. Lá em Lourdes, pense, aonde Nossa Senhora pisou, aonde Nossa Senhora ajudou ali a mostrar onde é que tinha uma fonte de graças. Um padre, chegou um senhor para confessar com a bengala, uma bengalinha, né? Andando encurvado, foi confessar com o padre. Depois que aquele homem confessou,
ele saiu andando normal e esqueceu a bengala no confessionário. O que aquele homem precisava para andar direito era só confessar os pecados dele. Por que o padre está batendo nessa tecla? Nós estamos em tempo pascal. Está aqui, ó. A luz de Cristo está no meio de nós. A decisão é sua de enxergar o Cristo. Nesse final de semana, tenho uma boa notícia para dizer para vocês. Aliás, duas boas notícias para dizer para vocês. A primeira é: Jesus quer realizar o milagre que você veio buscar na canção nova. Amém? Você toma posse? A segunda notícia que eu tenho para dizer para você: Jesus espera que você deixe a sua capa de lado para continuar o caminho com Ele. Você quer? Diga comigo: eu quero, Jesus. Pelo poder do teu santo nome e da sua cruz, eu quero deixar a minha capa de lado. E eu quero te seguir, Jesus. Vai ficando de pé. Repita comigo assim: eu, fala o seu nome, Padre Ângelo, em nome de Jesus, diante da cura daquele cego, tomo posse da graça de Deus, que neste final de semana, Jesus vai me curar, me libertar de toda cegueira espiritual, de toda cegueira na minha vida financeira, de toda cegueira na minha vida amorosa, com os meus familiares. Eu aceito, Jesus. E quero, Jesus, ser curado pelo poder do teu santo nome. Que ao sair deste lugar, eu decido a voltar para casa maravilhado pela cura que Jesus realizou na minha vida. Abra teus braços agora. Solte a sua voz no Espírito. Deixa o Espírito rezar em você. Receba agora. Receba a cura. Receba a libertação. Deixa o Senhor agir na sua vida. Pai Santo, em nome do teu Filho Jesus, nós imponho minhas mãos sobre os teus filhos, para que em primeiro lugar eles recebam agora o batismo no Espírito Santo. Recebam agora a graça de Deus, para que sejam libertos de opressões. Realiza o milagre, Jesus. Realiza o milagre. Curas de endometrioses, dores na coluna, pessoas com dores no calcanhar, com dores nas pernas, pessoas angustiadas interiormente. Batiza, Senhor Jesus. Receba agora o Espírito Santo. Receba o dom do Pai. Sejam curados também de falta de perdão, de dores interiores, por não perdoar namorados, namoradas, filhos que estão aqui angustiados, com medo, filhos que estão aqui vivendo, passando por lutas, com medo, filhos que viveram angústia com os pais. Receba agora o Espírito de Deus. Repousa sobre a tua igreja, Espírito Santo de Deus. Como o Papa São João 23 pedia, nós pedimos agora. Espírito Santo de Deus, repousa sobre a sua igreja. Repousa sobre o seu povo, Espírito Santo. E cura as feridas, cure as dores, dores musculares, dores do corpo, dores da alma. Que recebam agora essa força do alto, para que vá embora todas as enfermidades, mas principalmente as cegueiras espirituais.
Recebam agora, em nome e pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Canta la Maria, la Maria, la Maria, la banda Maria, la Maria, la Maria, la Maria. Canta la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria. Chanta la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria. Chia la Maria, la banda la Maria, la Maria, la Maria, la Maria. Chia la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria. La Maria, la Maria, la manda la Maria, la Maria, la la Maria, la Maria, la Maria, la Maria. Canta la Maria, la Maria, la. Deixa o Senhor tocar os seus olhos. Deixa o Senhor tocar seu coração. Deixa o Senhor te libertar. Deixa o Espírito Santo agir em você. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Receba essa graça do alto. Receba esse Espírito do alto para te curar, para te libertar, para te salvar, para tirar você do cativeiro, para tirar você do medo, doenças e enfermidades espirituais. Agora receba a cura, receba o milagre. Deixa a sua vida ser transformada agora. Deixa, meu irmão. Deixa, minha irmã. La Maria, la Maria, la manda la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la. Canta la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la. Deixa o Espírito Santo resgatar você. Deixa o Espírito Santo trazer você de volta. Deixa o Espírito trazer você de volta. Deixa o Espírito Santo resgatar. Deixa Ele te ressuscitar. Receba, receba, receba essa ressurreição do alto. Receba essa força do alto. Deixa o Espírito Santo libertar você. Deixa o milagre acontecer. Vem de volta, vem de volta. Deixa sua capa. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Cura, Jesus. Cura o teu povo, Senhor. La Maria, la Maria, la manda la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la. Canta la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria. Canta la Maria. Maria, la banda la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria. Canta la Maria, la Maria, la banda la Maria, la banda la Maria. Diga comigo, Senhor Jesus, que eu veja, que eu agora seja curado, que eu seja liberto. Realiza um milagre em mim. Mas o milagre que eu peço, dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova. Diga bem forte, dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova. Em nome de Jesus, vai embora todo cansaço, tibieza e pecado que me deixava prostrado. Em nome de Jesus, levante seu braço direito. Em nome de Jesus, a minha fé é uma fé viva, uma fé avivada, porque o ressuscitado me resgatou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel.
diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Pega teus braços lá em cima. Jesus, filho de Davi, Uma igreja liberta, uma igreja avivada. Santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Jesus Santo, diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra. Mais uma vez. Jesus, filho de Davi, Jesus Santo de Israel, Diante de ti a tempestade se meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Pode apresentar sua água agora, como o Padre Edmilson prometeu. Eu também vou abençoar agora a água que você tem, para que você continue tomando esse sacramental de cura. E vai permitindo que o Senhor vai avivando a sua fé e vai acontecendo os milagres na sua vida no dia de hoje. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, dignai-vos abençoar e santificar esta água que é apresentada. Fazer com que os fiéis tomando, aspergindo, esta água, Senhor, seja um canal de cura, de bênção, de milagre na vida desses nossos irmãos. E vivendo conforme a vossa santa vontade, eles sejam socorridos de todas as suas necessidades, físicas e espirituais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala.